Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos fazer hoje uma análise aqui do culto online do domingo passado. Foi atendido pelo ancião da congregação e eu vou fazer algumas análises dentro da pregação da palavra dele. Nós vamos iniciar essa análise a partir do horário de Brasília, 10 horas e 37 minutos, que está no vídeo. Lá no vídeo da congregação, vocês vão dar uma olhada do lado direito aqui, ó, na parte do lado direito aqui mais ou menos, vocês vão dar uma olhada no horário, vai constar 10h37. É o horário que a gente vai começar a fazer a análise dessa palavra, ok? Então, bora para a nossa primeira análise? Sim, bora lá. Então, a palavra que esse ancião está pregando é Mateus 13, verso 44 em diante. Só que ele foi lá no livro de Jó, às 10 horas e 37 minutos, para falar sobre a riqueza do homem. Verdade. E ele diz que o que é da terra é da terra. Isso nós sabemos. A pregação, ela é uma pregação feita de forma até tendenciosa, onde ele fala como se estivesse falando com pessoas ignorantes, com pessoas que não tivessem conhecimento algum daquilo que ele está falando. Quando ele diz que o que é da terra, e isso nós sabemos. Nenhuma riqueza da terra vai ser levada para o céu. Nenhuma. Mas isso a gente tem que entender, que não é porque a riqueza da terra vai ficar na terra que a gente não pode buscar uma vida melhor, que a gente não pode buscar ter uma casa melhor, um automóvel melhor, ter uma condição de vida mais confortável. Isso não impede de nós buscarmos, porque isso é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso esforço. Então, não pensem assim, Deus falou na palavra que o que é da terra, eu tenho que buscar o que é do céu. Você tem que buscar o que é do céu, sim, mas isso não está anulando que você não possa buscar uma vida melhor para você e para sua família. É isso aí. Então vamos para a segunda análise. Às 10 horas e 38 minutos ele começa a narrar o seguinte, que obviamente que as coisas materiais elas não vão para o céu. Inclusive ele fala sobre os sepultamentos que foram feitos, os estilos de sepultamentos que foram feitos nessa pandemia. Pessoas que não tiveram possibilidade nem de colocar uma roupa para entrar dentro de uma urna, de um caixão, e foram sepultadas dentro até de um saco, né? Então ele coloca isso aí. Verdade. Só que isso não tira de nós a dignidade. O fato de nós não sabermos que nós não vamos levar dessa vida o carro, a casa, a boa roupa ou o bom alimento, isso não quer dizer que a gente tenha que viver com miséria, com mazela nessa vida. Se você tem condições de ter uma boa vida, de deixar para sua família uma boa condição, isso não é nenhum pecado. Isso é fruto do seu trabalho. Jesus, Deus, enfim, ele sempre falou que nós temos que viver do suor do nosso rosto. Então é digno que você desfrute de uma boa casa, porque você trabalhou para ter aquela boa casa, mesmo que você não vá levar isso consigo, mas aquilo vai ficar para as pessoas para quem você deixou um legado, para quem você deixou uma história, para os seus filhos, para sua esposa, ou enfim, para a sua família. Se você for solteiro, você deixa para os seus pais e assim por diante. Isso não tira nenhuma dignidade. E a partir do momento que você faleceu, se você vai de roupa ou sem roupa, se você vai em uma urna de banhada a ouro, ou se você vai em um saco de plástico, isso é indiferente, porque ali só está a casca, só está ali a carne, não está mais o seu espírito ali. O seu espírito já partiu, mas partiu com dignidade, sabendo que nessa vida fez o melhor por si mesmo e por aqueles que lhes rodeiam. Isso aí. Vamos para a terceira análise. Pessoal, às 10 horas e 39 minutos desse vídeo, horário de Brasília, tá? Ele coloca sobre a questão de que pessoas colocam Deus contra a parede.
Mas isso, infelizmente, a religião própria, ela ensina as pessoas a colocar o ser supremo contra a parede. Eu já ouvi pregações de anciães falando assim, faz prova do teu Deus. Sim. Eu já vi anciões falando isso, faz prova que Deus está na tua vida. Entende? Verdade. Quando uma pessoa entra na igreja e fala assim, será que Deus me ama? Ela está fazendo prova de Deus, está colocando Deus contra a parede. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Verdade. Entende? E, inclusive, o voto, por exemplo, que era uma regra do judaísmo, que inclusive fazia parte ali da liturgia judaica, E que é praticada. é praticada dentro da CCB, dentro do cristianismo. O voto nada mais é colocar Deus contra a parede. Verdade. Então, se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso para ele. É um comércio, é uma barganha. Verdade. E isso, se vocês forem observar nas Sagradas Escrituras, o próprio Jesus ele falou que enquanto tiver o noivo, só que como ele já é esposo da igreja, então passamos a não fazer mais a questão de jejum, votos, essas coisas assim. Entende? Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que essa questão de colocar Deus contra a parede é algo que os próprios líderes das igrejas, eles ensinam a Irmandade a fazer constantemente. E ele diz ainda lá, né, na mesma palavra, ele pregando, ele fala que o nosso tesouro está com Deus, que nós temos que escavar. Quer dizer, nós temos que escavar Deus, né? Temos que escavar Deus e arrancar de lá o tesouro. Porque ele diz, não ache que é obrigação de Deus vir te trazer. Primeiro, que os dons é dado por Deus. Você pode escavar o que for. Você pode procurar, buscar da forma que for. Você só vai receber aquilo que Deus achar que é necessário que você receba. Não é nem aquilo que você quer. É aquilo que é necessário. Porque Deus dá para você o que é necessário. Porque se Ele te der uma coisa que você não necessita, você vai se vangloriar de ter algo a mais que os outros. Então Deus ele só vai te dar o que você necessita. E vai te dar no momento que você precisar usar. Porque do que adianta? Do que adianta uma pessoa que trabalha, por exemplo, de pedreiro, andar com todas as ferramentas dentro de um carro? Se ele muitas das vezes só vai usar a colher ou a pá de pedreiro ali no dia a dia. Então não tem por que ele andar com todas as ferramentas. Então Deus ele não vai te dar todos os dons que existem no céu para você andar com eles por aí. Ele vai te emprestar o dom na hora que se fazer necessário. Se você naquele momento de caridade, no momento que alguém que está passando por necessidade, Deus não vai te dar o dom de selar a pessoa com a promessa. Ele vai te dar o dom da caridade, porque o momento pede esse dom, pede essa ferramenta. Se você está em um momento onde você precisa exercitar a paciência, Deus não vai te dar a valentia, Deus vai te dar a paciência, porque o momento pede o dom da paciência. Então, entendam, ninguém carrega nada, ninguém tem nada. Deus nos empresta o dom conforme a necessidade, conforme aquilo que se apresenta naquele momento. A gente clama, Deus empresta aquela ferramenta para a gente ultrapassar aquela situação, aquele momento, aquela questão ali, e o nome dele ser glorificado. Então não adianta você pensar assim, vou orar a semana inteira porque eu quero o dom da cura. Você pode orar o mês inteiro, o ano inteiro. Deus só vai te dar o dom da cura na hora que se apresentar um enfermo, uma enfermidade, e que Deus querer operar uma obra. Você só vai ser um mero intermediador, um mero instrumento para manusear aquele dom e Deus operar o seu milagre. Então ninguém tem nada. Então não adianta você buscar, achar que você vai ser dono de tudo, de todos os dons. Não. Deus vai te emprestar conforme a necessidade. Por exemplo, eles falam assim, né? Vamos aguardar que Deus mandará do céu a sua palavra. Isso não é uma obrigação de Deus? Eles não estão colocando Deus contra a parede? Sim, tá Deus falando. mandará do céu, então ele é obrigado a mandar uma palavra. Verdade. Quando você ora também, eles fazem, por exemplo, numa unção,
Eles oram ali e pedem para que Deus venha e faça uma obra. Está colocando Deus contra a parede. Porque se Deus tem um plano de fazer uma obra com aquela pessoa, mas só daqui a 30 dias. A unção, é isso que é ensinado dentro das religiões. Que a unção, ela é para ser resolvido o problema em 7 dias. Então, quando você faz uma unção em uma pessoa, você espera que em 7 dias Deus dê uma resposta. Isso também não é colocar Deus contra a parede? Isso aí é um ensinamento deles. Sim. Isso aí eu escutei várias vezes esse tipo de ensinamento. De 3, 7 dias que a unção faz efeito e o nome de Deus é glorificado. Isso mesmo. Mas o que eu quero passar para vocês é isso. Que ele fala sobre colocar Deus contra a parede, mas eles próprios, eles colocam Deus contra a parede e eles ensinam isso para a Irmandade. Tá? Eles fazem isso com vocês. Quando eles colocam vocês contra a parede, agora durante a pandemia, nenhum cooperador, nenhum ancião, porque eu desafio aqui, alguém que tenha recebido uma mensagem de ancião, de cooperador, perguntando, ô irmão, ô irmã, você está bem? Como que você está? Você precisa de alguma coisa? Eu desafio alguém que apareça com alguma mensagem dessa. Mas durante a pandemia, inúmeras pessoas receberam mensagens falando da coleta pelo Pix, falando do sábado, que ia ser aberto a igreja nos sábados para receber a Irmandade, para dar a coleta, quer dizer, para culto não podia, mas para receber a coleta podia abrir a igreja. E ainda iam colocar um organista lá, como um bibelô, tocando hino lá para mexer no sentimento, porque música, pessoal, é mexer no sentimento. Entendeu? Então iam colocar uma organista lá, fazendo uma meia hora, tocando, para te incentivar a você pegar e dar na coleta. Mas te perguntar como que você estava, se você precisava de alguma coisa, ninguém fez. E eles colocaram vocês o ano inteiro contra a parede para vocês servirem a Deus nessa parte. Inclusive isso aconteceu de uma forma muito rasgada, muito clara, agora no mês de junho e julho. E o porquê que fizeram isso? De forma estratégica, eles fizeram isso no mês de junho e de julho. Por quê? Eu digo porque a minha mãe é aposentada e a minha mãe ela recebeu em junho a metade do 13º, em julho o restante do 13º. Então eles já fizeram de forma estratégica pedidos de coleta especial para ajudar o Brasil e fora do Brasil, no mês de junho e de julho, onde muitos iriam receber ali um dinheirinho a mais. Infelizmente, muitos irmãos abriram mão desse valor, deram na coleta, ajudaram. E para quê? Para que eles pudessem comprar ali um terreno de 8.500 metros quadrados no estado de Goiás, para a construção de um prédio onde supostamente vai ajudar a Irmandade. Mas vai ajudar a Irmandade quem? Vai ajudar aqueles que eles julgarem ser dignos da ajuda. Isso já acontece na Obra da Piedade. Vocês podem ir lá pedir ajuda na Obra da Piedade. Eles falam que vão orar. E se Deus mandar eles te ajudar, eles te ajudam. Mas por que eles não ensinam para você, Irmandade? Orem. E se Deus mandar vocês darem na coleta, aí vocês dão. Eles não ensinam isso. Eles ensinam que você tem que cumprir a lei, que você tem que servir a Deus, porque você tem que praticar obras para você ter a salvação. Quer dizer, você tem que pagar parcelamente ali todo mês, em forma de trabalho, a sua salvação. Verdade. Então vamos para a quarta análise. Às 10 horas e 40 minutos, ele começa a narrar também um trecho das Sagradas Escrituras, onde Jesus ele fala sobre o tesouro, né? E ele fala inclusive sobre uma parábola que do lavrador lá que tinha, que encontrou um tesouro e ele vendeu tudo aquilo que ele tinha para poder comprar aquele determinado tesouro, né? E só que ele entra num trecho que eu achei muito importante. Ele entra numa questão que é muito importante, que é o seguinte: que você tem que dar tudo aquilo que você tem na vida como, né, de primícia da vida, abrir mão para poder você ter direito à salvação.
É ter o direito ao tesouro maior, Para mais ter valioso. isso, para ter direito ao tesouro maior, mais valioso. Só que uma das colocações que ele coloca às 10 horas e 41 minutos, ele coloca o seguinte, que tem que se abrir também o direito do direito humano. Entende? Então, eu tenho que abrir direito, melhor, eu tenho que abrir mão dos direitos que eu tenho de consciência, o poder de reflexão que eu tenho, o poder de fazer uma crítica, por exemplo. De ter autopensamento. De autopensamento, de ter por exemplo. autocrítica, né? O culto de jovens e menores. Vou dar um exemplo referente ao culto de jovens. A gente que passou muitos anos no culto de jovens. O jovem entra, ele faz a sua oração, canta os 3 hinos, ele vai lá na frente fazer o recitativo depois da oração, enfim, faz o recitativo. O recitativo é dado para ele um papel. Uma semana antes, e é dado para ele um trecho da Bíblia. Para ele poder decorar o trecho da Bíblia. Só que se ele pegar aquele trecho e ele for até o cooperador de jovens e questionar, ele já está errado. Porque a reunião de jovens não é para questionar. A reunião de jovens é simplesmente para falar aquilo que eles entregaram para você fazer. Verdade. No colégio, na escola, por exemplo, a criança ela entra no colégio e ela é ensinada a fazer interpretação de texto. Na faculdade que ela vai aprender a tecer comentários e críticas. Por que para os grandes governos é ruim você formar uma sociedade com cultura e com poder de crítica? Porque quando você tem cultura e poder de crítica, você forma cidadãos com liberdade. Pensantes, são né? pensantes. Não são pessoas alienadas que simplesmente seguem uma cartilha. São pessoas que pensam, que analisam, que criticam e que seguem aquilo que elas julgam ser o correto, segundo a sua consciência. Porque, pessoal, a gente tem que entender, às vezes o que é correto para mim, talvez não seja correto para o Michel. Mas isso não quer dizer que eu tenha razão ou que ele tenha razão. Porque cada um anda segundo a sua consciência. Eu não posso, hoje, aos 38 anos de idade, exigir que o meu filho, aos 16 anos de idade dele, tenha a mesma consciência que eu. Que ele tenha o mesmo entendimento, que ele tenha o mesmo conhecimento que o meu. Ele não vivenciou, ele não teve as experiências que eu tive de vida. Embora ele faz parte dos últimos 16 anos de vida meu, mas ele não tem os mesmos conhecimentos, as mesmas experiências. Então eu não posso exigir isso dele. Então um líder, ele vem para uma mocidade e coloca ali, olha, você tem que ser assim. Aquele é o pensamento dele. Mas como fazer crianças, jovens, em formação ainda do seu pensamento, da sua crítica, da sua análise, seguir um pensamento dele, baseado nas experiências dele, no conhecimento dele? Não tem como. Essa criança, esse jovem, ele vai se desenvolver com certeza cheio de conflitos, porque vai ter coisas que não vai bater, que não vai ter coerência na sua cabeça. Por quê? Porque são épocas diferentes, são tempos diferentes, o entendimento é diferente. Então a gente não pode, dentro da religião, questionar. Por quê? Porque eles não conseguem ensinar todas as pessoas, mesmo aquelas em etapas diferentes. Eles não têm essa capacidade de ensinar o que é Deus para uma criança conforme o entendimento e a consciência dela, e ensinar para um jovem conforme o seu entendimento, sua consciência, e ensinar para um idoso, para um de meia idade, segundo a sua consciência. Eles não têm essa capacidade. Só quem tem essa capacidade somos nós mesmos. Cada um enxergar Deus segundo as suas vivências e experiências. Você acha correto
um líder religioso, ele ensinar para as pessoas que nós temos que abrir mão dos nossos direitos humanos para poder servir a Deus? Claro que não. Se você abre mão dos seus direitos humanos, o que é abrir mão dos direitos humanos? Você entra na religião hoje e o religioso ele vai lá e prega para você assim: olha, você agora é crente, você não pode trabalhar armado. Mas o seu sonho sempre foi ser policial, ser segurança, né? Ser da escolta armada. E aí? Você vai abrir mão da sua dignidade de escolha, do seu direito de escolher a profissão que você quer ter, a profissão que você sonhou a vida inteira, só por conta do que aquele religioso disse para você que você podia ou não podia? Quando viram para você e falam para você assim: olha, a partir de hoje você não pode ser assim. Você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa que fala tudo que você pensa, você não pode. Você tem que abaixar a cabeça para tudo. Você está abrindo mão da sua dignidade, dos seus direitos de humano. Aonde é que está aquela frase que o próprio Jesus de Nazaré ele falou assim: vinde como estás, que eu vos aliviarei? Sim, isso. Deus estava falando, vinde como estás, que eu vos aliviarei, era na questão do espírito. Não era nem da carne. Sabe por quê? Porque Deus não está nem aí para a sua carne. Deus é tão grande, é tão maior, é tão sublime, que vocês não têm capacidade. Começa por mim, eu não tenho capacidade de medir a grandeza de Deus. Mas nós colocamos em Deus a nossa régua. A gente põe lá que Deus vai olhar para o gay, vai pegar e vai descartar ele. Que Deus vai olhar para aquele que tem um vício, que seja da bebida, do cigarro, e vai jogar ele no inferno por conta daquilo. Nós estamos colocando em Deus a nossa medida, porque nós somos assim. Nós vemos alguém que bebe, que fuma, nós condenamos. A gente vê muitas das vezes, nós não, no meu caso não, mas muitos olham um gay porque não está dentro dos padrões que ele julga ser os padrões corretos de sociedade, de pessoa, e ele julga que aquela pessoa não é digna. E ele acha que Deus é igual a ele. Quer dizer, as igrejas hoje em dia, inclusive nós estávamos conversando sobre isso, né, alguns dias atrás, que o problema da igreja hoje é querer fazer de Deus humano e querer fazer o humano divino. Muitos líderes dentro das igrejas, seja ela da congregação, da assembleia, da Deus e Amor, é qualquer uma. A nossa crítica aqui abrange todas as religiões, mas em principal a congregação. Que eles se colocam no lugar do divino, mas pega o divino, que é Deus, e coloca no lugar de ser humano. O próprio ancião, ele é anjo, né? Verdade. O próprio ancião, ele se intitula como anjo. Pois é. Entende? Só que é um anjo que não pôde fazer nada por você durante a pandemia. E muitos não puderam fazer nem por eles mesmos. Nós podemos ver aí, infelizmente, meus pêsames a todas as famílias que que perderam seu ente querido, mas muitos anciãos e cooperadores perderam a vida por causa do Covid. E por quê? Porque colocaram na sua cabeça: vou servir a Deus. Não, Deus vai me guardar porque eu estou servindo a Deus. E saíram, porque, pessoal, a maioria, vamos dizer assim, 80%, 90% do ministério da CCB são pessoas acima dos 60 anos. E esse povo não parou. O povo ficou fazendo reunião, trabalhando para cima e para baixo, acompanhando construções, acompanhando o movimento da obra. E não pararam. Muitos viram aí que muitos ficaram viajando para cima e para baixo. Pegaram o Covid, tiveram sorte. Tiveram ali uma misericórdia de Deus, que não vieram a falecer. Mas outros não resistiram. E eles são os anjos, mas não puderam fazer nem por eles mesmos. Então, a gente tem que parar de pegar líder religioso, pessoa que vive dentro da igreja, e começar a parar de idealizar essa pessoa como santo, como santa, e a gente pegar Deus e colocar Deus no lugar de ser humano. Colocar que Deus condena esse, condena aquele, porque nós condenamos. Então, a gente tem que parar de colocar limite em Deus, de colocar a nossa régua em Deus, de colocar o nosso manequim em Deus. Deus não é humano, Deus é divino e muito maior do que o que nós podemos imaginar. Verdade. Nós vamos para a quinta e última análise.
às 10 horas e 42 minutos, ele começa a narrar sobre a questão da altivez, da soberba. Eu sabia que essa palavra ela iria chegar nesse ponto, né? Porque quando eu ouço na congregação pregar sobre riqueza, buscai o reino dos céus e a sua justiça, eles normalmente entram nessas questões também de ser humilde. Sim. Entendeu? Então, inclusive ele até cita um ponto que ele fala assim: não adianta falar que você é esposa de fulano, entende? Então ele toca nesse assunto de você deixar a soberbia de lado, de você deixar a grandeza de lado e seguir a Jesus, certo? Só que aí eu fico pensando no seguinte: na congregação cristã no Brasil, quem senta nos primeiros lugares? Os anciões. Os anciães. Cooperadores. Quem come das melhores comidas no Brás? Os anciões, os cooperadores, as pessoas ali da administração. Quem senta numa cadeira estofada na congregação cristã no Brasil? Inclusive, o povo está sentado no banco de madeira. Quem senta num banco estofado? Eles. Os anciães. Vocês puderam até ver, teve aí um vídeo que circulou pela internet, mostrando a reunião que teve lá em Goiás para apresentar o projeto lá do hospital, lá do centro de apoio às pessoas que vão estar em tratamento do câncer. E foi observado até pelo canal do nosso irmão Bruno Diedrix, que é o canal Fora da Caixa, onde o ancião, ele não quis sentar no banco de madeira junto com os outros irmãos. Ele pediu para que descesse uma cadeira de cima do púlpito, que é aquela cadeira almofadada, né, fofinha, para que ele sentasse. E essa cadeira foi colocada ali ao lado do banco onde os demais irmãos estavam sentados. Quer dizer, todo mundo sentou no banco de madeira, menos ele. Ele não aceitou sentar no banco de madeira. Talvez ele tenha ali um problema de saúde, algo que não deixe que ele sente no banco de madeira, talvez. Mas ficou bem notório ali que todo mundo sentou no banco de madeira, menos ele. Fez descer a cadeira do púlpito e ele sentou. Então a gente fica a pensar, e aí? Desculpa te cortar, desculpa mesmo. Nós temos ancião na congregação que prega sentado. O ancião do Paulista, por exemplo, ele prega sentado porque ele tem um problema, uma necessidade. Sim. Aí eu pergunto, se tem ancião sentado numa cadeira diferenciada, pregando a palavra sentado, por que eles não colocam um deficiente para ser ancião? Verdade. Não é verdade? Eu acho, na minha humilde opinião, o que eu acho é o seguinte: você pregou a palavra ali por anos, você fez a sua parte na obra ali, segundo eles. Se chegou uma época que para você não dá mais para você acompanhar da forma que deve ser, e você precisa de um assento diferenciado, passa aquela sua obrigação para que um outro comande, continue a obra. Mas a gente vê na congregação que os anciãos, conforme vão ficando mais velhos, vão ficando enfermos, eles não se desagarram do cargo de ancião. Não. Aonde eles poderiam renunciar ao cargo, seguir ali servindo a Deus, como eles ensinam para a Irmandade, e colocar uma outra pessoa com um pouco mais de condição física, de saúde, para que desse atendimento à obra. Mas não, eles ficam ali até o último segundo, como aconteceu há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, que teve um irmão que acabou vindo a falecer em cima do púlpito dentro da igreja. E aí teve que acabar o culto ali na hora, chamar a ambulância lá para retirar o corpo, já estava morto. Então ele estava ali, mas de repente ele já estava passando mal. Por que ele não pegou e não pediu para outra pessoa atender o culto? Por que ele não passou a obrigação para outra pessoa? Mas não, eles ficam ali até o último segundo. Mas somos nós, são as pessoas que são seguras na materialidade, que são seguras nos seus cargos, que são seguras
nas suas posições, que não abre mão das suas posições. Ele até coloca ali uma parte bíblica, onde teve um moço que foi falar com Jesus, falou ali tudo que ele cumpria da lei. E Jesus falou, que ótimo, eu vou, só falta uma coisa para você, né? Ter o reino dos céus, você me acompanhar, você estar comigo, é você pegar a sua riqueza, vender, dar aos pobres e me seguir. E ele não aceitou. Ele não aceitou, o moço ali não aceitou. Isso é uma parábola, gente. É uma história. Ninguém tem certeza, ninguém estava lá. Ninguém estava lá sentado do lado de Jesus na hora que isso aconteceu. Então ninguém pode afirmar que aquilo ali foi verdadeiro. E aí eles falam que hoje, se a gente não abre mão de tudo que a gente tem para servir a Deus, a gente não é digno dele. Primeiramente, para você servir a Deus, você não precisa abrir mão de nada. De nada. A única coisa que você tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar. É você colocar Deus como primícia. Entendeu? É você servir a Deus de todo o coração. Não é você pegar, eu tenho uma empresa, vou vender a empresa, vou dar todo o dinheiro para os pobres e vou servir a Deus. Não existe isso. Servir a Deus é você continuar com a tua empresa, mas você, hoje é dia de eu fazer uma parte para Deus, de eu servir a Deus em alguma coisa. Então, eu vou me ausentar da empresa hoje para mim fazer essa parte para Deus. Deus pediu para que eu atendesse aquela família, então hoje eu vou deixar um pouco a empresa aqui de lado e vou lá fazer o que Deus me pediu. Isso é você colocar Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você tem que abrir mão do que você tem para servir a Deus. Quer dizer que Deus, então, só vai fazer digno de ser filho dele e de ir morar com ele no paraíso os mazelados, os pobres, os miseráveis. Então os ricos, nenhum vai entrar no céu. Tem rico que é muito apegado, sim, às questões materiais, ao carro, à casa, ao dinheiro, mas porque ele sabe o quanto talvez ele sofreu para conseguir aquilo que ele tem. Às vezes não foi ele que sofreu porque foi uma herança, mas ele sabe o quanto o pai, o avô dele sofreu para fazer aquela fortuna. Então ele valoriza. Isso não quer dizer que ele só vai servir a Deus se ele desfizer daquilo tudo e seguir Deus. Não, ele pode seguir Deus, manter as coisas da mesma forma. Basta ele colocar Deus em primeiro lugar. Só isso. Verdade. E esse ancião, esse líder religioso, o que ele faz? Às 10 horas e 42 minutos, ele distorce essa parábola colocando como submissão. Então, para você seguir a Jesus, você precisa ser submisso. Entende? Você precisa abaixar a cabeça para Jesus. Aceitar tudo que Jesus diz, certo? Mas nós sabemos que o Jesus são os líderes religiosos hoje da congregação e de outras igrejas, certo? São eles que são os chamados Jesus, certo? Eles vêm com regras, com disciplinas, e as pessoas elas têm que abaixar a cabeça e falar: foi Deus que permitiu, porque foi orado, Deus ordenou. Então, há 20 anos atrás foi ordenado tirar a liberdade das pessoas que estavam com televisão em casa. Hoje eles estão dentro da televisão. Então, são hipocrisias. Então, eles podem. O povo não pode. E sem dizer, né, que, pessoal, eles falaram tanto contra a internet, né? Quando a internet começou a se tornar uma coisa popular aqui no Brasil, eles falaram muito, para muitos terem cuidado com o computador, com a internet. Pregaram até contra os celulares, que não era para a gente ter cuidado, não ter celular, porque hoje o mundo estava dentro da palma das nossas mãos, que nós andávamos com o mundo dentro da bolsa, do nosso bolso. Mas hoje eles fazem uso da internet aí para se comunicarem, para fazer reuniões, para mandar comunicados, né? Até mesmo para transmitir o culto deles. E nós sabemos que está rolando por aí pelo mundo inúmeros cultos virtuais. Inclusive está acontecendo orações virtuais. Eles pregam contra a oração da madrugada, mas tem inúmeros grupos de crentes da congregação, de pessoas de dentro da congregação,
que se reúne de madrugada via internet para orarem. Busca dos dons. Isso é ruim? Busca dos dons virtual. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Antes ele estar lá orando, fazendo a busca dos dons dele virtual, do que estar cuidando da vida dos outros e falando mal dos outros, que eles nem conhecem. Mas, para vocês verem, a internet, o mundo virtual, faz parte da CCB hoje. E eles querem, há um tempo atrás, eles pregavam que era o anticristo, que era o diabo, que não era de Deus. Mas hoje eles estão aí, né? Inclusive o próprio canal da congregação foi monetizado. Não sei eu se foi pela congregação ou se foi pelo YouTube. Mas isso não importa, tá lá monetizado. Eles estão usando da plataforma. Então, né? Eles estão usando daquilo que eles tanto falaram contra. Hoje eles estão fazendo uso dessa ferramenta do anticristo. Verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Gente, compartilhe os nossos vídeos. Infelizmente, os canais que falam não só da reforma, mas também que falam de Jesus, que falam das Sagradas Escrituras, está sofrendo uma censura muito grande. Vocês têm observado no Facebook aí. Inclusive tem pessoas que colocaram lá escrito glória a Deus, tem outras pessoas que colocaram pontos bíblicos e que o Facebook foi lá e excluiu, né? Verdade, bloqueou. Eles estão censurando o cristianismo, na verdade, né? Eles estão censurando essa questão. Não sabemos o porquê, qual o motivo, né? Talvez seja por conta dessas questões de guerras religiosas que está acontecendo em outros países. Nós não sabemos, mas está acontecendo essa censura. Então nós contamos com a sua ajuda para você compartilhar o nosso vídeo, para você deixar o seu like lá, porque quando você deixa o seu like, você está sinalizando para todas as pessoas que você conhece que você assistiu aquele vídeo e que você gostou daquele vídeo, ou que você achou uma informação ali interessante e que você quer que elas vejam também. Então nos ajude, compartilhe e também deixe o seu like lá no vídeo. E quero deixar aqui também um adendo aqui para vocês. Pessoal, nós não estamos aqui distorcendo a palavra pregada. Nós estamos aqui fazendo uma análise. Porque, pessoal, a palavra é como se fosse o número 9. Quem olha de lá para cá vê o 9. Mas quem olha daqui para lá vê um 6. Então, o ancião, ele prega a palavra segundo a visão dele, segundo o entendimento dele. E nós falamos, nós comentamos essa palavra segundo o que nós conhecemos da Bíblia, segundo as nossas experiências e conhecimento da palavra, e até conhecimento da religião também. Então, a gente coloca aqui essa análise para que vocês possam olhar para a mesma situação, não com uma visão micro, mas com uma visão macro, né? Com uma visão mais ampla, para que vocês cheguem à conclusão de vocês sobre aquilo que é correto, aquilo que segue o ensinamento de Deus. Verdade. E não abra direito dos direitos humanos de vocês. Jamais, porque vocês vão precisar dos seus direitos em algum momento. Então, se vocês abrem hoje, amanhã vocês não vão poder exigir. É isso aí. Deixe seu comentário também e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.